Boa noite, amigos do Conecta. Mais uma quinta-feira aqui com vocês para o nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito. E hoje nós vamos falar sobre produção antecipada de prova no direito da saúde. Ok? Uma prática que é muito importante ser usada por alguns profissionais da área de direito que ajudam a algumas questões aí a você promover uma ação indenizatória com um pouco mais de garantias, né? Antes, porém, nós vamos dar uma rápida pincelada aqui, lembrando que a maioria das ações judiciais, né, trata-se de ações indenizatórias dentro da área de saúde, né? Buscando o quê? Buscando uma reparação moral ou material, né, do âmbito psicológico, ou também através de restituição de valores materiais que foram despendidos em função de um erro médico, né, um erro da área de saúde, pode ser um médico ou um odontólogo, né, como a gente sempre destaca aqui para os amigos. Tá? Então, antes, vamos destacar aqui que a gente deve tomar muito cuidado antes de promover uma ação, né, judicial em face de um profissional da área de saúde, né, um profissional médico. Por quê? Um dos primeiros aspectos aqui, porque nós temos a questão da exposição desse profissional. Né? A gente vai fazer uma propositura de uma ação por erro médico, né? Então você vai acusá-lo de que há possibilidade de um erro médico, então você expõe esse profissional. Se não se configurar o erro, a gente acaba, né, incorrendo num erro aí, né, de acusando. E, infelizmente, essa é uma prática, mas que tem que acontecer, porque se você não propor uma ação, você não vai saber, né, se de fato houve ou não um erro, se você tem ou não direito. Né? O outro ponto que deve se tomar muito cuidado é a questão da sucumbência. O que é a sucumbência, né, para os amigos aí que não têm muita familiaridade, é que toda vez que você propõe uma ação, né, numa demanda, a parte que não obteve êxito, né, a parte que perdeu, ela é condenada a pagar honorários à parte contrária e, segundo a legislação, vai de 10% a 20% do valor da ação. Então, se você entrar numa ação e você não conseguir provar, você não conseguir êxito e você perder, você tem que pagar honorários para a parte contrária de 10% a 20%. Além do que, você vai ter que pagar custas e despesas processuais e também o ponto importante aqui hoje, que é a questão da perícia. Por quê? Porque eu posso afirmar quase categoricamente, quase 100%, todas as demandas que versam sobre possibilidade de erro médico, né, um erro adverso em saúde, necessariamente ela vai precisar de uma perícia técnica, ela vai precisar de um laudo, no caso de um outro médico, para aferir se houve ou não algum erro. Lembrando que o dano ele ocorre em decorrência de um ato imprudente, imperito ou negligente. Então, nós, que não somos técnicos, né, advogado ou outro profissional que não seja da área de saúde, um médico ou um odontólogo, não temos condições, nem próprio juiz, condições de avaliar isso, porque são questões muito específicas, questões muito técnicas e que só um perito da área específica vai poder dirimir essas dúvidas. E ele tem custo. Então, a parte que sucumbe, a parte que perde, paga sucumbência, custas e também as custas periciais desse profissional. Ok? Bom, então, já disse também, né, que o erro, geralmente o erro médico com certeza 100% é dirimido com uma perícia. Então, como nós podemos resolver a situação onde você tem uma dúvida se foi ou não uma possibilidade de um erro médico, existe ali uma sequela, mas se eu entrar com uma ação, eu não tenho condições, se eu perder. Então, o que nós, do meio jurídico, nós fazemos? Né? Essa é a possibilidade, então da produção antecipada de prova, é uma possibilidade de analisar se houve ou não um erro no procedimento, por uma conduta, como eu disse, negligente, imperita ou imprudente, antes da propositura de uma ação judicial. Ela é também uma ação judicial, só que o objetivo dela é apenas levantar a possibilidade ou fazer prova se houve ou não um erro procedimental desse profissional.
Tá? A partir daí, se ela for conclusiva de uma maneira positiva, quer dizer, comprovou-se através de um laudo pericial de um outro profissional de que houve um erro, aí você faz a propositura de uma ação indenizatória, né, já com a prova feita, que você vai ter muito mais sucesso, porque está comprovado ali, você antecipou a prova, que numa ação normal ela seria produzida dentro do processo, que levaria um bom tempo aí. Então, é uma prática que eu disse que os profissionais da área jurídica, principalmente os que atuam na área do direito médico, no direito da saúde, utilizam muito, porque ela é eficiente e ganha-se tempo. Tá? Bom, onde isso está previsto? Né? Está previsto no Código de Processo Civil, artigo 381. Então, vamos ler o texto para que a gente possa fazer essa análise conjuntamente. Né? Então, o que diz ali o artigo 381 do CPC? A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que, então vamos lá, no inciso 2º, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Tá? Então, o que diz o inciso 2º é que, uma vez produzida a prova, né, antecipadamente, lembrando também importante que na ação de produção de prova antecipada não há discussão de mérito, não há defesa. A parte contrária, o médico ou o odontólogo que está na outra parte, não é o momento de se defender, porque ali só vai ser levantado a prova. Tá? Eu vou, ao final, aqui passar quais são essas possibilidades das partes se manifestarem, mas não há defesa, não há acusação. Simplesmente o levantamento dos fatos e a realização de uma prova para ver se houve ou não, de fato, um defeito na prestação ou um erro. Né? Então, o inciso 2º fala que, uma vez essa prova conseguida, você pode fazer o quê? Uma autocomposição, né, ou uma solução do conflito, mesmo que não se promova uma ação indenizatória. Tá? Inciso 3º diz o quê? O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Essa é a parte mais importante. De posse do resultado dessa prova prévia pericial, aí você ou ajuiza uma ação já convicto disso, ou você evita o ajuizamento de uma ação. Né? Você fala, olha, não foi comprovado, não teve erro, então eu não vou ajuizar uma ação, e a gente acaba também por evitando aqueles aspectos que nós comentamos no começo ali, exposição de um profissional, e evita também que você tenha mais despesas, que você entre numa aventura jurídica e tenha que pagar sucumbências, custos processuais e também a questão do custo do laudo pericial. Okay? Então, isso é o que diz o artigo 381 do CPC. Tá? Agora, algumas questões. Na ação de produção antecipada de prova, há a participação da parte contrária. Para quê? Não para se defender, como eu disse. Ele não é o momento, ele não tem que se defender de nada, ele não está sendo acusado de nada. Mas ele pode e deve participar da perícia. Como? Indicando um assistente técnico. Né? Você vai indicar o seu assistente técnico, que vai acompanhar o perito. Ele pode e deve indicar o assistente técnico. Ele pode e deve elaborar quesitos, que são perguntas para o perito, de forma a comprovar ou não, né, o erro. Tá? E ele pode, posterior ao laudo, também impugnar o laudo para reavaliação. Isso tudo da ação de produção antecipada de prova. Ok? Quem pode pedir ou pode propor uma ação de antecipação de prova? O próprio paciente, que ele é um interessado, né? Ou um incapaz, que dependa dele ou dependa de terceiros, pode entrar em defesa, né, interesse desse incapaz. Aí estamos dizendo os capazes, os menores, enfim, todos. Né? Como é que é feito isso? Aí, nesse caso do próprio paciente, ou representando alguém como representante legal, você vai fazer a perícia com um exame presencial, pode ser um exame clínico da pessoa, ou também documentais, exames, outros laudos laboratoriais e clínicos. Então, é possível que se faça isso. Tá?
E no caso de familiares, no caso de pessoas que já faleceram, pessoas que, inclusive, a partir do procedimento, ela acaba morrendo. Os familiares podem pedir? Pode pedir uma ação, sim, de antecipação de prova. Nesse caso, o laudo do perito será elaborado em base com exames e documentos, nós chamamos da perícia indireta, porque o indivíduo não está mais lá para ser periciado. Então, é possível? É possível, sim, essa possibilidade de se fazer a perícia de uma pessoa que já faleceu para ver se houve ou não algum tipo de erro. Tá? Ponto importante, no caso de uma ação de antecipação de prova, que necessitará da perícia, quem paga a perícia na produção de provas é o autor, é aquele que promoveu, aquele que pediu, né, a ação para verificar se houve ou não um erro. Então, esse é o custo que você vai ter. Porém, é interessante que você, nessa ação, você já sabe quanto é, porque pedindo a perícia, o juiz determinando o perito, ele vai apresentar os seus honorários e você pode concordar ou não, né, aí troca-se de perito, enfim, mas você tem o controle de quanto isso vai custar. Né? Não há sucumbência, não há outras custas para que você possa ter surpresa ao final. Né? Então, quem paga é o perito. Depois, há a possibilidade, se a perícia te der razão, houve um erro, futuramente você até pedir o reembolso desse custo que você teve. Mas é um outro aspecto processual que nós discutiremos mais à frente. Ok? Que mais importante aqui, olha... Importante também que você saiba. Então, há o custo da prova pericial, porém, ela inviabiliza muito a questão das pessoas que não têm recursos para fazer uma própria ação pedindo indenização ou essa ação de antecipação de prova. Neste caso, as pessoas que não têm condições, elas comprovam, né, a sua hipossuficiência financeira e pedem assistência e gratuidade de justiça. Neste caso, a perícia será realizada por órgãos públicos, sem custo para a parte. Porém, como nós sabemos, né, ela provando a sua gratuidade de justiça, vai para um órgão público do Estado, porém, tem uma questão de demora, né, porque a demanda é muito grande e demora muito para se fazer essa perícia. Mas é essa oportunidade, porque... Infelizmente, a maioria da população necessita do amparo da justiça, porém não tem como bancar esse custo. Mas há a possibilidade do Estado bancar isso para você, porque é um direito que você tem de buscar saber se houve ou não com você um erro médico. Ok? Bom, então é importante saber que na ação de produção de prova antecipada não incide sucumbência, ok? E não há sucumbência se caso você for... o laudo pericial não for positivo para você, ou se não apresentar aí de que houve de fato um erro médico, ok? Então, rapidamente passamos aí por essa possibilidade. Então, sempre repetindo, procure o seu advogado, ou se você não tem, procure um advogado especialista na área do direito da saúde, que ele vai te abrir todas as possibilidades, todos os leques, para que você não fique na dúvida, que você não tenha que suportar aí uma sequela e você conviver achando que foi um possível erro médico. Tá bom? É seu direito. Tá ok? Então, vamos lá. Lembrando, estamos aqui, né, para receber as suas sugestões, as suas perguntas, dúvidas, mande para a gente. Né? Facebook e Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, ou no WhatsApp aqui do Conecta, né, que é o 17 99248 9494. Boa noite, amigos, até semana que vem.